Sou MEI. Será que eu preciso declarar imposto de renda para 2026? Se você não me conhece ainda, meu nome é Bibiana Benites, eu sou contadora e fundadora da Scali Digital Contabilidade. Aqui a gente atende clientes de todo o Brasil com especialidade no mercado digital. E esse vídeo aqui é aqueles vídeos ouro para quem possui um MEI e não sabe se precisa declarar os seus rendimentos como MEI no seu imposto de renda de pessoa física e se vai declarar, como fazer isso, qual que é o contexto, preciso, estou obrigado, não estou obrigado. Então aqui esse vídeo é para você que é MEI e tem essas dúvidas com relação à declaração de imposto de renda de pessoa física. Sou MEI, estou obrigado a declarar imposto de renda de pessoa física? A resposta é depende. Apenas ter um CNPJ do MEI ou ter rendimentos através do seu MEI não te obriga necessariamente a declarar o imposto de renda de pessoa física. Por quê? Porque o CNPJ do MEI, ele existe com uma personalidade jurídica, ele tem regras específicas de empresa. A pessoa física, ela tem regras específicas e obrigações como pessoa física. Então elas são coisas diferentes. Apesar de o MEI ele ter um vínculo pessoal ali com o CPF dos sócios realmente, ainda assim as tratativas, as obrigações, elas são diferentes. Nós temos regras da pessoa jurídica e nós temos regras para a pessoa física. Agora, referente ao ano calendário de 2025, quem que está obrigado a mandar a declaração de imposto de renda de pessoa física? Pessoa física, quem que está obrigado a mandar? Nós temos rendimentos tributáveis, aquela pessoa, aquele CPF, que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584. O que são rendimentos tributáveis? Rendimentos tributáveis entram salários, entram aluguéis que você tem de algum imóvel que você vende, entram valores de prestações de serviço, como pessoa física, como autônomo, um serviço de pintura, algo nesse sentido, também entra como rendimentos tributáveis. Você que vende através das plataformas digitais, vende cursos online, vende e-books digitais, também esses rendimentos, esse faturamento das plataformas digitais estão dentro de rendimentos tributáveis aqui desse tópico. Então, se o somatório de tudo isso em 2025 for superior a R$ 35.584, então você está obrigado a mandar imposto de renda de pessoa física. Outro tópico também, rendimentos isentos acima de R$ 200 mil. Então, nós temos alguns investimentos que são isentos de impostos. Nós temos, por exemplo, a distribuição de lucros da empresa para o sócio, que também tem uma parcela, tem uma parte que é isenta de imposto. Então, todos os rendimentos que são isentos, se você ultrapassou rendimentos isentos em 2025, ultrapassou R$ 200 mil, também está obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física, tá? Quem possui bens que somam um total de 800 mil ao ano, carro, casa, apartamento, enfim, acima de 800 mil ao ano, se você encerrou o ano de 2025 com bens superiores a 800 mil, também está obrigado a declarar. Vale ressaltar, gente, que estar obrigado a declarar não necessariamente quer dizer que você vai pagar imposto. Não é isso que se trata. Apenas quer dizer que você, que está dentro desses requisitos de obrigatoriedade do imposto de renda, você precisa declarar, mandar esta declaração. Não quer dizer necessariamente que vai ter imposto para pagar, tá bom? Claro que nós temos outras regras, mas eu trouxe aqui as principais aqui, de quem está obrigado a declarar para a gente ser mais objetivo nesse vídeo, tá bom? Se você tem um MEI, vamos entender aonde é que você entra nesse contexto. A gente sabe que o MEI, ele não tem a obrigação de ter uma escrituração contábil, de ter uma contabilidade, Não tem essa obrigação. Mas não quer dizer que ter um fluxo de caixa mensal não seja importante. E agora, principalmente nessa época do ano, vocês vão perceber o quão importante é ter essa separação de pessoa jurídica e pessoa física e ter essa organização financeira no seu MEI. Ainda que você não tenha uma contabilidade regular,
ter esse controle de fluxo de caixa mensal, simplesinho mesmo, que você mesmo pode fazer, vai te ajudar e muito, principalmente nessa época do imposto de renda, e eu já vou te explicar já já o porquê. Se você tem uma escrituração contábil, se tem um contador que faz o balanço para você mensalmente ali do seu MEI, então todo o lucro apurado no seu balanço, ele é 100% isento de imposto lá na declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? 100% daquele valor, ele entra, o lucro apurado pela contabilidade, ele vai entrar como rendimento isento e não vai ter nada de tributação, nada de imposto. Agora, se você não tem escrituração contábil regular, então você, como MEI, os seus rendimentos, os seus ganhos de MEI, eles ficam sujeitos ao cálculo da presunção do lucro. Calma que eu já vou te explicar como que nós vamos fazer isso. Bibi, eu não tenho contador, não tenho escrituração contábil, como é que eu faço para entender isso? Eu vou te dar agora o passo a passo do que você precisa fazer, o que você precisa entender para declarar os seus ganhos como MEI no seu imposto de renda. Tá bom? Vou te dar, inclusive, um exemplo prático para facilitar essa compreensão. Principais informações que você precisa nesse primeiro momento. A primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa ter o valor das receitas brutas no ano. O que são receitas brutas, tá? É o total de faturamento, total de vendas, total de serviços prestados, né, que você teve durante todo o ano de 2025. Se você vende nas plataformas online, você vai pegar o total de faturamento em cada uma das plataformas que você utiliza de vendas, tá? Então vai pegar o total de receita bruta. Receita bruta é vendas. Vendas ou prestação de serviço geral. Importante, muito importante aqui. Para o cálculo do MEI, você precisa separar o que são receitas com atividades de comércio, ou seja, se você vende produtos, seja um e-book, né, através das plataformas, ou um produto físico também, tá? Atividades de comércio com o seu MEI e atividades de prestação de serviço. Então, a gente precisa ter essa separação. Receitas brutas totais no ano de 2025 de atividade de comércio e atividade de serviço. É importante fazer essa separação e vocês já vão entender por quê. A segunda informação que vocês precisam levantar é o total de despesas relacionados à atividade operacional da empresa. O que é despesas de atividade operacional? São as despesas, o gasto que você tem para, de fato, fazer essa operação rodar. Se você vende, por exemplo, infoprodutos na internet, você deve ter um gasto com ferramentas, você deve ter até o custo com a plataforma, né, da Hotmart, aquelas taxinhas da plataforma também, os gastos com anúncios online, tá? Então, todos esses gastos que você teve durante o ano que estão relacionados à operação entram nessa informação aqui do total de despesas que você teve durante o ano de 2025. É importante que essas despesas sejam devidamente comprovadas. Então, sabe aquele invoice que as plataformas emitem, que até o próprio Facebook emite, aquele comprovantezinho das ferramentas, é importante você guardar e ter salvo com você por até 5 anos para o caso de questionamentos, tá? Então, todas as despesas que você teve relacionado à sua atividade operacional, você vai registrar aqui. A terceira informação é o lucro presumido. A gente precisa da informação do lucro presumido, mas não se desespere que já já eu vou te explicar como que a gente chega nessa informação, tá? E o quarto item é o lucro distribuído. O que é lucro distribuído? É o valor que o sócio retirou do seu MEI para pagar as suas despesas pessoais, tá? Então você vai ter ali a informação do lucro que o sócio pegou da empresa para pagar as suas despesas pessoais. É por isso que eu bato muito na tecla e eu falo muito com você sobre isso, de mesmo atuando com o CNPJ do MEI,
tenham uma conta bancária da pessoa jurídica e uma conta bancária da pessoa física. Separem as coisas e as operações, que é para quando chegar nessa época aqui de imposto de renda, você ter essas informações e saber como fazer da maneira certa. Então, você tem ali a conta da pessoa jurídica e a conta da pessoa física. O lucro distribuído é o valor que o sócio retirou de dinheiro da empresa para si, para pagar suas despesas pessoais, pagar o seu aluguel, ir no supermercado, abastecer carro, essas coisas assim, certo? Então, durante o ano, você vai fazer o levantamento dessas informações e agora a gente vai para o próximo passo do que fazer com essas informações. Como que a gente vai chegar no cálculo do lucro presumido? Lembra que eu falei para vocês ali no comecinho que a gente precisa separar as receitas de comércio e as receitas que você teve de serviços? Então, é para esse momento aqui. Para o cálculo da presunção do lucro, como o próprio nome já diz, a lei nos permite, para aqueles que não têm escrituração contábil como o MEI, a gente fazer o cálculo de uma presunção do lucro. Como nós não temos contabilizado o lucro do período, então a gente presume um lucro estimado dessa operação. E como que é feito? Existe essa tabela aqui. E nessa tabela, de acordo com essa tabela, atividades de comércio apuram esse lucro presumido com um percentual de 8% sobre a receita bruta. As atividades, por exemplo, de transporte de cargas é 8% também, transporte de passageiros 16% e atividades de prestação de serviços de forma geral, elas têm um percentual de presunção de lucro de 32% sobre o total da receita. Então, se você tem as duas atuações, tanto atividade de comércio, venda de e-books digitais e também prestações de serviços, precisa separar as duas receitas brutas para poder aplicar o percentual da presunção de lucro de acordo com cada um dos faturamentos. Aplicando esses percentuais na sua receita bruta, o valor que a gente identifica, ele é a parcela isenta que você vai declarar no seu imposto de renda. E o excedente, que nós vamos identificar aqui, você vai declarar em rendimentos tributáveis. Então, vou te mostrar na prática, com um exemplo prático, como que a gente vai chegando nesses valores. Como declarar os seus rendimentos e chegar no valor da presunção do lucro. Peguei uma informação aqui e nesse exemplo aqui a gente vai fazer receitas brutas com vendas de cursos online, ou seja, 100% prestação de serviço para facilitar aqui a nossa conta. Então, durante o ano de 2025, essa empresa, esse MEI, teve um total de vendas de faturamento de 80.500. Ele somou todas as vendas nas plataformas online de cursos que ele tem e ele chegou ao valor de 80.500 faturados no ano. Total das despesas que ele conseguiu apurar referentes à operação chegou num valor de R$45.000 durante todo o ano. E o lucro distribuído ao sócio, o valor que o sócio retirou da empresa para si, foi um valor total de R$35.500. Esse aqui é um exemplo com números para você entender e aí você, na sua continha que você vai fazer, você vai pegar os seus valores. Como que a gente vai calcular o lucro presumido isento que nós vamos declarar nesse imposto de renda? Então, o que a gente precisa? A gente tem o valor total da receita bruta, 80.500, que são relacionados a vendas de cursos online, e essa atividade de vendas de cursos online, ela vai se enquadrar em atividade de prestação de serviços. Como a gente viu naquela tabelinha anterior, prestação de serviços de forma geral tem um percentual de presunção de lucro de 32%. Então, o cálculo é 80.500 vezes 32%, chegamos a um valor de 25.760. Esse valor de 25.760 é o rendimento isento e não tributável que a gente tem da operação de MEI. Chegamos até aqui? Tranquilo? Espero que esteja tranquilo, né? Vocês não conseguem me dar uma devolutiva, mas eu espero que esteja tranquilo. Se tiver, você bota aqui, até aí tranquilo, tá? Agora vamos seguir aqui.
Então, a gente tem esse cálculo. 25.750 é a minha parcela isenta. Agora eu te pergunto, para a declaração agora de 2026, referente ao ano calendário 2025, qual que é o nosso rendimento isento que nos obriga a, de fato, declarar imposto de renda? É acima de R$200 mil. Então, a pessoa física que recebeu rendimentos isentos superior a 200 mil está obrigada a declarar. Agora, eu te pergunto, meu caro gafanhoto, você me diz, 25.760 é superior a 200 mil ao ano? Não. Então, por esse valor, por esse motivo, você não está obrigado a mandar imposto de renda, ok? Não tem a obrigação, não quer dizer que eu não recomende. Então, nós chegamos à parcela do rendimento isento do seu MEI, que você vai declarar lá no seu imposto de renda de pessoa física. Vamos verificar agora esse excedente da parcela e do rendimento tributável. A gente tem o valor do lucro distribuído, né, o valor que o sócio retirou da empresa, menos o lucro isento que nós acabamos de apurar. Vamos pegar as informações aqui do exemplo que a gente está fazendo? Ó, o lucro distribuído, que a gente identificou que o sócio pegou da empresa, 35.500, correto? O lucro isento, a parcela isenta, que nós acabamos de identificar, 25.760. Então, o cálculo fica 35.500, lucro distribuído, menos 25.760, lucro isento. Quanto que nós chegamos? 9.740. Esse valor é o rendimento tributável que o sócio, que a pessoa física MEI, precisa declarar no seu imposto de renda. Aí agora eu te pergunto novamente. A pessoa física que recebe durante o ano como rendimento tributável 9.740 está obrigada a mandar o imposto de renda? Conforme a regra aqui de obrigatoriedade, rendimentos tributáveis têm que ser superior a 35.584. Então, obrigado você não está. Não quer dizer que eu não recomende. E por que que eu recomendo, gente, que mesmo que você não esteja obrigado, você mande o seu imposto de renda? Porque o imposto de renda do sócio, da pessoa física, do CPF, é o único comprovante legal que você tem de comprovação de renda. Você vai precisar para abrir conta em banco, para financiamento, para crédito, para fazer o Minha Casa Minha Vida lá, essas coisas que o banco precisa para comprovar a sua renda como pessoa física. Esse é o único documento legal e formal que vai realmente ser aceito pelos entes, pelos órgãos, como um comprovante de renda do sócio. Então, mesmo que você não esteja obrigado, como eu coloquei aqui, é importante que você transmita essa declaração para você ter uma comprovação de renda, tá? Não quer dizer que você vai pagar imposto, tá? Só vai pagar imposto se você tiver valores superiores a esses aqui da obrigação. Então, não vai, nesse caso aqui desse exemplo, não teria imposto adicional para pagar. Mas se você tem outras rendas, outros contextos, aí tem que fazer esse cálculo aqui para a gente identificar se vai ter imposto para pagar adicional ou não, certo? Um ponto de atenção aqui. Para fazer esse cálculo, eu sempre recomendo, é importante que você tenha a comprovação dessas despesas e guarde elas por até 5 anos. Como eu falei, para evitar questionamentos do governo, da Receita Federal com relação a esse cálculo e as informações que você declara no seu imposto de renda de pessoa física, sendo uma pessoa que atua com o seu CNPJ do MEI. Tentei ser o mais didática possível, mais clara possível. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ou algum contexto diferente, que a gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdos e vídeos para te ajudar a crescer cada vez mais.